Bom dia, igreja! Hoje é dia 29 de abril de 2020, hoje é quarta-feira e eu desejo que a misericórdia, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você aí na sua casa, com todos os seus familiares. Deus abençoe vocês. Obrigado por você estar com a gente agora, nesse momento, nos assistindo. E eu queria convidar você hoje para compartilhar comigo uma meditação que está em Marcos, capítulo 10, verso 15. E eu queria falar com vocês hoje sobre a questão de ser criança. E aí, eu tenho certeza que isso vai ser bom para mim e vai ser bom para você. Daqui a pouco a gente volta. Então, queria convidar você então a ler Marcos capítulo 10, verso 15, que diz assim: digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Que Deus já nos abençoe com a leitura da sua palavra. Então, que coisa linda, não é? Jesus é um expert em nos orientar a respeito de coisas importantes por meio de parábolas, ilustrações, de figuras, como esta que ele usa agora de uma criança. E eu queria extrair com vocês algumas coisas, pelo menos 4 itens, rapidamente, a respeito do fato de nós sermos crianças. A primeira delas é que criança tem confiança nos seus pais. Quem não lembra a figura de um pai mandando uma criança de um alto, de algum lugar, se jogar? E elas se jogam mesmo com toda vontade. Se jogam porque elas confiam no pai. Esta é uma das partes que Jesus se refere. Crianças precisam confiar nos seus pais. Quem é ou quem se torna uma criança para entrar no reino de Deus precisa confiar no pai, independentemente dos perigos que a cercam, independentemente do possível risco que ela tenha de estar ali. Ela confia determinadamente nos seus pais. Com um sorriso nos nossos lábios, nós precisamos nos lançar aos desafios que Deus tem em nossas vidas e assumir o fato de que nós temos um Pai em quem nós confiamos e que vai nos agarrar em seu colo. A segunda coisa que eu queria compartilhar com vocês é que crianças são crianças que são alvos e nos traz experiência para a nossa vida. Toda criança, ao nascer, ela não sabe dizer absolutamente nada. Ela tem que aprender ainda quem é sua mãe, quem é seu pai. Ela precisa aprender a caminhar, a falar. Isso tudo exige pessoas responsáveis como pais. E Deus escolhe pais para que esses pais sejam especialmente escolhidos por Ele para cuidar dessas crianças. Eu me lembro que quando era criança, meu pai me disse assim: Jorge, quando você crescer, é que você vai saber efetivamente o que é ser pai. Meu pai tinha toda a razão. Eu aprendi a ser pai quando nasceram a Luciane e depois o Jordan. Essa semana, o meu filho, que também já falei isso para ele, agora ele vai experimentar essa mesma questão da criança. Ou seja, ele me disse que vou ser avô de uma menina linda chamada Johanna. Olha que coisa bonita. É esse momento que a gente pode pegar o que tem de especial em ser uma criança. É que uma criança precisa da experiência do pai e se lançar sob a educação de seus pais. Ela precisa se submeter a isso e ela o faz naturalmente. Criança, ela se sujeita ao pai, ela procura balbuciar e responder aquilo que o pai está dizendo. Fala papai, fala mamãe, e assim sucessivamente.
A criança depende, assim, de uma educação da nossa parte. Como pais, nós esperamos que os nossos filhos, as nossas crianças, sejam crianças que queiram aprender e se sintam desafiadas a aprender, encorajadas pelos seus pais. Na vida espiritual, Deus espera que a gente possa se sentir encorajados a aprender com Deus, a frequentar a casa do Pai, a ler a sua palavra, a orar, enfim, tudo que uma criança precisa no nível espiritual, Jesus oferece para que nós possamos aprender. E se nós simplesmente não queremos aprender, nós nos perdemos, não é verdade? Há uma outra terceira coisa que eu queria falar com você, que é dependência. Tudo que a minha filha vai precisar, tudo que meu filho precisou e precisaram, eles precisavam de mim como dependente. Era eu quem tinha os recursos para bancar as suas escolas, bancar o remédio, bancar todas as coisas, e os meus filhos sabiam disso. Às vezes, quando eles queriam alguma coisa, eles vinham nos pedir alguma coisa. Pai, compra para mim isso. Pai, compra para mim aquilo. Enfim, os nossos pais, nossos filhos sabiam e sabem que são dependentes de nós. Daqui a pouco a Johanna vai começar a pedir coisas para o pai também, quando ela nascer. Ela vai começar a fazer pedidos como esse. Você aí que está me ouvindo, quantas vezes os seus filhos pediram a você coisas, quem sabe ainda depois de grande, alguns ainda começam a pedir, não é verdade? Mas o que Jesus espera é de crianças que reconheçam o sustento dele, Deus. Algumas pessoas não acreditam que o Pai Celeste os sustenta. Vivem como se Deus não existisse. Simplesmente só o procuram quando pedem algum favor. A sua casa não querem ir. Quantos filhos não vão visitar os pais, hein? Não é verdade? Então, filhos precisam ser dependentes, precisam reconhecer que tem que estar junto do Pai e reconhecer que é dele que todas as coisas vêm para cada um de nós. E, finalmente, nós estamos falando de um reino de Deus, e reino de Deus não é coisa para a gente frequentar, ir a hora que a gente quer. Reino de Deus é coisa para nós pertencermos. O reino de Deus é a família de Deus. E eu queria te convidar a fazer parte da família de Deus, se é que você não faz parte. Porque se você não fizer parte, eu vou dizer para você que aqui precisa de uma criança que queira fazer parte desse reino de Deus. Uma vez um rapaz veio murmurar comigo o fato de que ele era uma pessoa adotada e que os seus pais sempre disseram, mas ele nunca aceitou o fato de ter sido adotado ou ser criado por uma outra pessoa. E eu disse para ele que todos nós, espiritualmente falando, somos crianças adotadas, porque nós não merecíamos ser adotados, não haveria nada que Deus pudesse fazer para se sentir obrigado para nos adotar. Pelo contrário, nós éramos pecadores e afastados dele, mas por amor, ele morreu por nós e Jesus Cristo nos fez co-herdeiros com ele nesse reino. E aí passamos a ser chamados de filhos de Deus. Por quê? Por causa deste reino de Deus, por causa desse Jesus Salvador. O convite de Deus é para que você pertença ao reino dele, pertença à sua família e não frequente, mas seja membro efetivo desse reino maravilhoso. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Vou orar com você nesse momento. Pai, muito obrigado pela oportunidade que tu nos dá de pensarmos como crianças, de relembrarmos de coisas que certamente já até havíamos esquecido. Pai, abençoa as pessoas que estão ao alcance desse vídeo, que elas possam entender tudo o que tu falou para o coração dela nessa manhã. E, Pai, abençoa também o nosso país, o mundo que nós estamos vivendo, mais uma vez, para que as nossas autoridades tenham sabedoria para lidar com essa questão do coronavírus ou Covid-19. Obrigado, nós oramos desde já, em nome de nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e até amanhã, se Deus quiser.
quinta-feira, se Deus assim o permitir.